Por anos, as imagens da guerra mostravam soldados marchando firmes, tanques avançando sem freio e discursos cheios de força. Mas houve algo que nunca foi mostrado, algo que sustentava tudo isso por dentro. Como aquele exército continuava funcionando quando o corpo já não aguentava? Sob cada uniforme, dentro de cada bolso, havia algo mais que balas. Havia pílulas, frascos, injeções, fórmulas desenhadas não para curar, mas para forçar. Para converter corpos humanos em peças úteis, capazes de resistir ao medo, à dor e ao sono sem parar. E não foram apenas os soldados. As substâncias também circularam entre os que mandavam. Enquanto ordens eram ditadas, execuções eram assinadas e ofensivas eram planejadas, alguém passava mais uma dose. Não por saúde, por necessidade operacional. Esse consumo não foi isolado. Foi uma rotina, uma prática organizada, silenciosa, mas estendida. Quão profundo foi o impacto real da metanfetamina, da morfina e da cocaína no funcionamento do Terceiro Reich? A pílula que mudou a guerra. Antes de a guerra começar, a Alemanha já tinha uma droga que prometia eliminar o cansaço, melhorar o humor e permitir que qualquer um continuasse sem dormir. Chamava-se Pervitin. Era uma pílula branca, de forma hexagonal, e continha metanfetamina pura. A princípio, era vendida livremente em farmácias. Não precisava de receita, não era limitada por lei e não parecia perigosa. Era promovida como uma solução moderna para os dias longos, as preocupações mentais e o esgotamento diário. A empresa que a fabricava, Temmler, era um laboratório berlinense que se dedicava a desenvolver medicamentos energizantes. No final dos anos TR-30, um de seus químicos, Fritz Hauschild, tomou como referência pesquisas japonesas sobre metanfetaminas e as adaptou ao mercado alemão. Em pouco tempo, o Pervitin apareceu em anúncios de imprensa como uma ajuda ideal para estudantes, trabalhadores de escritório, motoristas, médicos e donas de casa. Os anúncios diziam que com uma única dose era possível resistir ao cansaço e à tristeza, render mais e estar sempre alerta. Durante o inverno de 1938, os primeiros envios chegaram a farmácias de todo o país. Os efeitos eram imediatos. As pessoas sentiam uma energia intensa, clareza mental e euforia. Muitos não sabiam que se tratava de uma metanfetamina. Para eles, era simplesmente uma vitamina potente. Inclusive era vendida em bombons de chocolate que os estudantes universitários compravam para estudar mais tempo antes dos exames. O produto tornou-se tão popular que milhares de pessoas o usavam diariamente sem ter ideia dos riscos. À medida que a popularidade do Pervitin crescia, alguns médicos começaram a notar efeitos colaterais. Insônia, tremores, mudanças de humor e uma sensação de esgotamento extremo quando passavam as horas de euforia. Mas as advertências eram escassas. A maioria dos doutores, inclusive os militares, pensava que os benefícios eram maiores que os riscos, sobretudo em um contexto onde a eficiência era considerada uma virtude nacional. Nesse mesmo tempo, o exército alemão estava se preparando para uma guerra rápida. As novas estratégias militares exigiam velocidade, mobilidade constante e soldados capazes de avançar durante dias sem descanso. A ideia de usar uma droga para manter toda uma força militar desperta e ativa não parecia tão descabida. Foi então que o alto comando começou a experimentar com o uso do Pervitin entre tropas em treinamento. Em março de 1939, pouco antes da invasão à Polônia, foram aprovados os primeiros envios de Pervitin diretamente às divisões blindadas. Eram entregues caixas com milhares de pílulas. Cada uma vinha marcada com instruções simples: tomar uma ao iniciar a jornada e outra se o cansaço aparecesse. Os resultados surpreenderam os oficiais. Os soldados se mantinham alertas, caminhavam mais de 50 quilômetros sem mostrar esgotamento e seguiam ordens sem queixas. O comando médico do exército, encabeçado pelo Dr. Otto Ranke, decidiu estudar o impacto real da droga em condições de combate. Organizou uma série de testes com soldados voluntários. Foram medidos tempos de reação, resistência física e tomada de decisões. Em todos os casos, os resultados foram positivos. Ranke concluiu que o Pervitin podia melhorar o rendimento militar em campanhas intensas.
Essa conclusão serviu como aval para que o medicamento começasse a ser distribuído de forma massiva entre tropas de infantaria, unidades motorizadas e pilotos de combate. Quando a ofensiva na Polônia começou, os soldados já levavam as pílulas consigo. Alguns relatos descrevem como eles atravessavam longas distâncias sem dormir, comendo muito pouco e permanecendo completamente operacionais por dias. A capacidade de reação se mantinha alta, o entusiasmo também, e o cansaço parecia não existir. Os testemunhos coletados depois coincidem em que muitos se sentiam invencíveis, como se nada pudesse detê-los. Em paralelo, começavam a aparecer sinais de dependência, nervosismo, tremores, alucinações e, em alguns casos, colapsos físicos após vários dias sem descanso real. Até então, o uso civil do Pervitin também havia disparado. As vendas em farmácias continuavam crescendo. Os trabalhadores de fábricas, especialmente em Berlim, usavam-no para cumprir jornadas duplas. As mulheres encarregadas do lar tomavam doses para lidar com as tarefas diárias. Inclusive, alguns escritores e artistas declararam usá-lo para se manterem inspirados. Ninguém falava ainda de vício. O produto continuava sendo considerado parte do progresso médico da Nova Alemanha. A própria propaganda nazista não ignorava o valor do Pervitin. Em vários artigos internos, mencionava-se seu uso como exemplo de avanço científico. Enquanto isso, o laboratório Temmler multiplicava sua produção para abastecer tanto civis quanto o exército. Em 1940 já se produziam milhões de pílulas por mês. Algumas versões incluíam cafeína para aumentar ainda mais o efeito. Outras eram vendidas como tônicos restauradores. Tudo estava legalizado e respaldado por autoridades sanitárias. Nas semanas que antecederam a invasão da França, o exército alemão distribuiu mais de 35 milhões de pílulas entre as tropas que participariam da campanha. A chamada Guerra Relâmpago precisava de soldados que não parassem. Os planos de ataque exigiam deslocamentos contínuos, avanços noturnos e uma moral elevada. O Pervitin parecia a ferramenta perfeita para isso. Durante os primeiros dias do avanço, as tropas cruzaram a Bélgica e a Holanda em tempo recorde. Atravessaram florestas, rios e cidades com um ritmo incomum. Os comandantes não se explicavam como era possível manter esse nível de energia sem pausas reais. Mas as pílulas estavam lá, em cada bolso, em cada mochila. O que começou como um simples suplemento havia se tornado parte da engrenagem militar. A droga era mais uma peça da maquinaria alemã. Enquanto os tanques avançavam e as linhas inimigas cediam, poucos sabiam que boa parte dessa força provinha de uma substância invisível, pequena, mas muito poderosa. A história dessa pílula mal começava. Seus efeitos reais e suas consequências seriam sentidos muito além do campo de batalha. O exército sem sono, Blitzkrieg e drogas em marcha. Quando Hitler concebeu sua estratégia para tomar a Europa, sabia que não bastava ter tanques rápidos ou oficiais ambiciosos. Era preciso algo mais, algo que empurrasse o soldado além do limite humano. Assim nasceu a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, uma forma de atacar com velocidade extrema, sem pausa, sem retrocesso. Para que funcionasse, era necessário eliminar um obstáculo básico, o cansaço, e para isso usaram comprimidos. As metanfetaminas se converteram no combustível invisível dessa ofensiva. O Pervitin, em particular, começou a ser visto não como um medicamento, mas como uma ferramenta de guerra. Era distribuído a granel. Milhares de soldados o levavam em suas mochilas, junto com munição e rações. Em pouco tempo, tornou-se parte do equipamento básico. Uma ajuda química para se manter desperto, avançar de noite e não sentir o peso do esgotamento. A campanha da Polônia foi o primeiro ensaio. Funcionou. Em apenas 28 dias, o exército alemão ocupou o país inteiro. As tropas avançavam sem parar, em ondas constantes, como se nunca precisassem dormir. Foi então que o alto comando entendeu que o Pervitin não era uma ajuda ocasional, era parte do plano. Antes da ofensiva sobre a França, mais de 35 milhões de tabletes foram distribuídos entre tanquistas, pilotos e unidades de infantaria. Tratava-se de manter o ritmo, de não perder nenhuma hora em descanso. Um comandante descreveu como seu grupo cruzou 300 quilômetros em apenas 3 dias, com os motoristas engolindo entre 2 e 5 comprimidos diários. Os caminhões continuavam avançando mesmo de noite, guiados por soldados que não piscavam. Alguns comiam apenas uma barra de chocolate por dia. Não sentiam fome. Não sentiam medo.
apenas uma necessidade de seguir em frente. O Dr. Otto Ranke, chefe médico das Forças Armadas, foi um dos propulsores desse uso massivo. Dizia que a substância ajudava a manter o ânimo, aumentava a concentração e permitia sustentar trabalhos complexos sem interrupções. Vários oficiais do Estado-Maior pediam as rações químicas diretamente. Ranke registrou tudo em seu diário. O Pervitin estava tão integrado ao dia a dia das tropas que era entregue antes de cada grande operação, com instruções claras: usá-lo para não dormir. O resultado foi uma série de vitórias rápidas e devastadoras. As divisões Panzer se moviam como uma onda imparável. Atravessavam campos, florestas e povoados sem frear. Em muitos casos, chegavam às cidades antes que o inimigo pudesse organizar a defesa. Algumas guarnições francesas caíam sem disparar um tiro, surpreendidas pelo ritmo do avanço. Havia quem pensasse que os alemães eram inesgotáveis, que nunca descansavam. E não estavam tão enganados. No entanto, a euforia tinha um preço. Após dias sem dormir, muitos soldados colapsavam. Caíam no chão sem força, sem poder se levantar. Alguns sofriam alucinações, outros tremores ou confusão mental. Os efeitos da metanfetamina desapareciam de repente, e o que restava era um corpo esgotado, desidratado, tremelicante. Às vezes precisavam de dias inteiros para se recuperar. Era como se tivessem sido atingidos por uma doença invisível. A cadeia de suprimentos também era fundamental. Se uma unidade ficasse sem comprimidos, o desempenho caía drasticamente. Havia casos em que os soldados, ao não receberem suas rações, sofriam ansiedade, ataques de pânico, violência súbita, vômitos e até delírios. O exército tentou controlar a distribuição, mas era complicado. Em alguns acampamentos, surgiu até um pequeno mercado negro. As doses eram trocadas por cigarros, comida ou favores. A dependência já não era uma teoria, era um problema real. Nos primeiros meses, os resultados eram inegáveis. As ofensivas eram um sucesso, a moral estava alta. Os soldados se sentiam invencíveis. Mas com o tempo, os médicos começaram a ver sinais preocupantes. Aumento da pressão arterial, ataques cardíacos, insônia crônica. Vários oficiais de alto escalão sofreram desmaios, e alguns morreram. Um coronel morreu nadando após ter tomado uma ração excessiva. Um tenente-general desmaiou dirigindo na frente após ingerir várias cápsulas. Ainda assim, a maquinaria não parou. O Estado-Maior valorizava mais a rapidez do que a saúde. As campanhas de 1941 continuaram com o mesmo padrão. Marchas sem descanso, turnos prolongados, soldados que passavam mais de 70 horas sem dormir. Nas batalhas-chave, como a ofensiva sobre o oeste da França, a metanfetamina voltou a desempenhar um papel crucial. Os aliados não conseguiam compreender como avançavam tanto em tão pouco tempo. Inclusive, Winston Churchill mostrou-se desconcertado com a velocidade dos tanques alemães. Não entendia como podiam se mover sem parar, sem reabastecer e ainda assim chegar com força a cada enfrentamento. Mas não era apenas estratégia, era química. O verdadeiro motor dessas ofensivas não eram os motores a diesel, eram os comprimidos. Os franceses, por sua vez, não tinham nada parecido. Seu ritmo era normal. Seus soldados se moviam segundo o tempo humano: comer, dormir, esperar ordens. Isso lhes custou caro. O exército alemão chegava antes dos relatórios. Quando uma cidade sabia que o inimigo se aproximava, já era tarde. Os alemães já estavam lá. Um relatório francês descreveu a experiência como uma espécie de alucinação coletiva. As tropas estavam superadas não apenas no terreno, mas na mente. O inimigo parecia ubíquo, imprevisível, fora de toda lógica. Não seguia padrões, não respeitava as pausas, simplesmente não parava. A guerra se tornou mental, e nessa guerra a metanfetamina foi a arma secreta. Os soldados alemães não estavam apenas treinados, estavam alterados. Seus sentidos, sua resistência, sua percepção do tempo, tudo estava sob o efeito de uma substância que alterava a realidade. E embora muitos não entendessem o que tomavam, consumiam-no da mesma forma. Era parte da rotina, parte do uniforme, parte da guerra. A Blitzkrieg não teria se sustentado sem esse apoio químico. Não teria sido tão rápida, tão eficaz, tão letal. O mito do soldado imparável tinha uma base muito real. Não se tratava de mística, nem de disciplina. Era questão de ração, de efeito, de rendimento artificial.
E embora os efeitos secundários tenham crescido com o tempo, naquele momento, a única coisa que importava era avançar. Dormir podia esperar. A indústria do estímulo. Produção massiva de Pervitin. Na Alemanha nazista, os laboratórios não eram apenas lugares de investigação médica. Tornaram-se uma extensão do poder estatal. Um dos mais importantes foi a Temmler, uma empresa que até então era pouco conhecida e que, em poucos anos, passou a estar no centro do esforço bélico. Ali se produziu o Pervitin, a pílula que alimentou milhões de soldados e cidadãos. Mas o que poucos sabiam é que a indústria por trás dessa droga funcionava com a mesma lógica de guerra que as fábricas de armas. A história começa em Berlim, quando o químico Fritz Hauschild adaptou pesquisas japonesas sobre metanfetamina para sintetizar uma versão alemã. Foi em 1937 que a empresa Temmler patenteou o Pervitin. A droga se apresentava em tabletes pequenos, fáceis de fabricar, distribuir e consumir. Desde o princípio, o objetivo era duplo: oferecer um produto para uso civil e, ao mesmo tempo, ter algo útil para o exército se chegasse o momento. A expansão foi rápida. No início de 1938, foram lançadas campanhas publicitárias em toda a Alemanha. Nos bondes, em estações de trem e até nos jornais, apareciam anúncios que apresentavam o Pervitin como a solução ideal para a fadiga, a depressão e a baixa produtividade. Os médicos recebiam cartas com amostras gratuitas e eram encorajados a experimentar o produto e recomendá-lo. A estratégia era direta: criar demanda de baixo para cima, deixando que a sociedade adotasse a substância sem necessidade de ordens estatais. A produção disparou. A Temmler contratou mais pessoal, expandiu suas instalações e otimizou suas linhas de fabricação. O produto não exigia ingredientes exóticos nem maquinaria especial. Podia ser fabricado em larga escala com insumos acessíveis dentro do país. Isso o tornava ideal para uma economia que já se preparava para a guerra e que buscava reduzir ao mínimo as importações. O sucesso do Pervitin provocou uma reação em cadeia. Outras farmacêuticas alemãs, como a Bayer e a Merck, também começaram a se interessar pelos estimulantes. Algumas desenvolveram produtos similares, outras se dedicaram a distribuir e modificar as fórmulas originais. Mas a Temmler levava a vantagem. Era o fornecedor preferencial do exército e tinha o apoio tácito do Estado. Seus executivos sabiam que estavam no negócio certo, no momento certo. Com o início da guerra, o vínculo entre a indústria farmacêutica e o aparato militar se estreitou. O exército começou a emitir ordens massivas de Pervitin. As pílulas eram embaladas em caixas seladas, etiquetadas com instruções básicas e enviadas por trem para os frontes de batalha. Em cada campanha, o medicamento viajava junto com os rifles e as rações. Tornou-se parte do equipamento padrão. Em 1940, os pedidos eram tão grandes que a Temmler teve que trabalhar em turno triplo. A produção mensal atingiu cifras de milhões de unidades. As instalações se expandiram ainda mais. Processos foram automatizados, novas plantas foram abertas e pessoal foi treinado de forma acelerada. Tudo com um único propósito: manter a Alemanha desperta, produtiva e em marcha. Mas não apenas os soldados usavam Pervitin. As autoridades civis também o promoviam entre os trabalhadores. Nas fábricas, nos correios, nos hospitais, as pílulas circulavam como parte da rotina. Não era estranho ver caixas nas mesas de supervisores, ou que os turnos noturnos começassem com uma dose compartilhada entre funcionários. Tornou-se algo cotidiano. Era tomado para render mais, para não dormir, para aguentar o estresse. Era legal, barato e, sobretudo, permitido pelo sistema. Inclusive foi distribuído em forma de chocolates. Os Hildebrand, bombons recheados com metanfetamina, eram vendidos em quiosques e eram populares entre donas de casa e estudantes. Não traziam advertências. Tampouco havia restrições de idade. Eram considerados um produto moderno, parte do progresso científico nacional. O respaldo do regime era claro. Embora nunca tenham sido emitidas campanhas oficiais, os altos comandos do partido sabiam do impacto do Pervitin. Alguns relatórios internos do Ministério da Propaganda mencionavam a droga como um apoio útil para o esforço nacional. Falava-se dela como uma droga do povo, uma ferramenta para melhorar o rendimento sem recorrer a métodos forçados. Não se tratava apenas de controlar o corpo, mas também de moldar a vontade. A paradoxo era evidente.
Enquanto o regime condenava publicamente o uso de drogas como símbolo de decadência, promovia em segredo o uso de estimulantes como ferramenta de controle. O discurso oficial falava de pureza, saúde e fortaleza moral. Mas as fábricas de metanfetamina trabalhavam sem pausa, impulsionadas por contratos estatais e protegidas por normativas que as blindavam de qualquer crítica. Em 1941, alguns médicos começaram a notar sinais de alarme. Aumento de casos de colapso, dependências silenciosas e efeitos secundários severos. Propôs-se limitar o acesso ao Pervitin, mas as medidas não foram aplicadas com força. Os interesses econômicos e militares eram demasiado grandes. Além disso, a demanda continuava crescendo. Em alguns setores, se não havia pílulas, a produção caía. Em outros, os soldados exigiam suas doses com mais insistência que as rações. A falta de regulamentação levou a situações absurdas. Houve quartéis onde o suprimento era tão abundante que surgiram mercados paralelos. As pílulas eram trocadas por cigarros, por favores e até por álcool. Nas fábricas civis começaram a ser registrados roubos. Alguns funcionários levavam caixas para casa, outros revendiam os produtos. O controle se debilitou. Ainda assim, a Temmler continuou produzindo. Mesmo nos últimos anos da guerra, quando os bombardeios destruíam cidades inteiras, a empresa mantinha suas instalações operativas. Tornou-se um símbolo de resistência industrial, não por patriotismo, mas por conveniência. Sabiam que, enquanto a guerra continuasse, seus produtos continuariam sendo necessários. A relação entre ciência e guerra não era nova, mas na Alemanha atingiu um nível singular. O laboratório deixou de ser um lugar neutro e se converteu em mais uma engrenagem do regime. As drogas não eram experimentos, eram políticas de Estado, e enquanto milhões de pessoas marchavam, trabalhavam ou combatiam sob seus efeitos, as fábricas continuavam funcionando, em silêncio, sem interrupções. Hitler medicado, as injeções diárias que sustentaram o Führer. O homem mais poderoso da Alemanha não confiava em quase ninguém, mas havia uma exceção, seu médico pessoal. Theodor Morell, um doutor de modos estranhos e aspecto desleixado, tornou-se a única pessoa autorizada a injetar substâncias no corpo de Adolf Hitler. Desde 1936 até 1945, ele o acompanhou em cada traslado, em cada refúgio e em cada recaída. O que começou como um tratamento para problemas intestinais acabou se tornando uma rotina diária de drogas, estimulantes e combinações químicas que alteraram o estado físico e mental do líder nazista. Tudo começou quando Morell tratou com sucesso Heinrich Hoffmann, o fotógrafo pessoal de Hitler. Agradecido, Hoffmann apresentou o médico ao chanceler. Nessa época, Hitler sofria de incômodos digestivos e fadiga constante. Morell lhe ofereceu um tratamento que prometia resultados rápidos. Começou com probióticos, vitaminas e doses leves de extratos bacterianos. O alívio foi quase imediato. Hitler se mostrou satisfeito. Desde então, Morell se tornou seu médico de cabeceira. O que se seguiu foi uma dependência crescente. Cada vez que Hitler experimentava uma dor, um incômodo ou uma baixa de energia, Morell tinha uma solução injetável. Usava misturas que incluíam metanfetaminas, extratos animais, vitaminas concentradas, cocaína em gotas nasais, hormônios e opioides suaves. Não consultava outros médicos. Não explicava as combinações. Simplesmente agia. Hitler confiava cegamente. Com o passar do tempo, a quantidade de substâncias aumentou. Em seus diários, Morell registrou que o Führer chegava a tomar até 28 pílulas por dia, além de várias injeções. Algumas eram estimulantes, outras calmantes. Também lhe eram aplicados compostos experimentais, como extratos glandulares de animais e preparações bacterianas não aprovadas. Cada manhã e cada noite, o ditador recebia sua dose sem perguntar o que continha. Os membros do círculo próximo notavam a mudança. Eva Braun, Albert Speer, Hermann Göring e Heinrich Himmler evitaram se tratar com Morell. Chamavam-no de o chanceler agulha, por sua afeição em picar o líder com frequência excessiva. O consultório do médico era descrito como caótico, desordenado e anti-higiênico. Apesar das queixas, Hitler o defendia. Dizia que ninguém mais o entendia tão bem. Durante a guerra, as injeções se tornaram mais frequentes. Em 1941,
Quando Hitler sofreu um resfriado persistente, Morell lhe administrou altas doses de cocaína em gotas para os olhos. Depois, continuou com estimulantes orais para mantê-lo ativo durante as longas reuniões do Estado-Maior. Em suas notas, o médico justificava esses tratamentos como necessários para manter o nível funcional do comandante em chefe. Os efeitos eram visíveis. Hitler começou a sofrer tremores nas mãos, sudorese excessiva, insônia, mudanças repentinas de humor e uma energia irregular que alternava euforia com apatia. Durante as reuniões, passava de gritar ordens a ficar em silêncio absoluto, como ausente. Alguns pensavam que era parte de seu estilo. Outros sabiam que algo não estava bem. Morell não só tratava Hitler com drogas, também testava novos compostos. Após o falho atentado de 20 de julho de 1944, conhecido como a Operação Valquíria, o ditador ficou ferido. O médico aproveitou a situação para aplicar penicilina tópica, um antibiótico ainda em fase experimental. Não pediu autorização. Fez por conta própria. O tratamento funcionou, mas mostrou até que ponto tinha liberdade total sobre o corpo do Führer. Nos últimos meses do regime, as injeções eram diárias e múltiplas. Hitler recebia uma mistura de metanfetamina, vitaminas concentradas, cafeína líquida e relaxantes musculares. A intenção era mantê-lo lúcido, embora seu estado físico já fosse precário. Caminhava curvado, com tremores constantes, e seu rosto parecia inchado. As gravações da época mostram uma deterioração evidente. Morell continuava documentando cada dose. Guardava registros detalhados de tudo o que administrava. Após a guerra, esses arquivos foram encontrados e analisados. Mostravam uma lista extensa de compostos, desde o brometo de potássio até derivados de morfina. O tratamento não seguia protocolos médicos. Era um catálogo improvisado de substâncias aplicadas segundo os sintomas do momento. Os historiadores que revisaram os relatórios coincidem em que Hitler desenvolveu uma dependência química progressiva. Não era um vício clássico, mas uma forma de controle físico sustentado por alguém de confiança. Morell não agia como médico convencional. Era um fornecedor permanente de soluções rápidas. Cada novo sintoma era enfrentado com uma nova substância. À medida que o Reich desmoronava, o estado mental de Hitler piorava. Sofria episódios de paranoia, insônia severa e uma crescente obsessão com a traição interna. Passava horas trancado, ditando ordens sem sentido ou repetindo ideias delirantes. Não está claro o quanto desse comportamento se devia à sua ideologia, à sua saúde mental ou aos efeitos combinados dos medicamentos. Em abril de 1945, o médico continuava administrando injeções, enquanto o bunker se enchia de fumaça e ruído. Ainda então, Hitler pedia seus tratamentos como se fossem indispensáveis. Em 22 de abril, teve sua última conversa documentada com Morell. Dias depois, o médico abandonou o bunker por ordem direta. Não esteve presente no suicídio do ditador. Refugiou-se no sul da Alemanha. 3 anos mais tarde, morreu de um infarto cerebral. Os arquivos de Morell, encontrados pelas forças aliadas, permitiram reconstruir o tratamento completo. A lista de substâncias, as doses, os horários e as combinações confirmaram o que muitos suspeitavam. Hitler não governava apenas com discursos e vontade. Governava sustentado por uma rede química que lhe permitia manter-se ativo enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Morfina, poder e decadência, o outro vício de Göring. Hermann Göring foi um dos rostos mais visíveis do Terceiro Reich, piloto condecorado na Primeira Guerra Mundial, fundador da Gestapo, chefe da Luftwaffe e segundo no comando depois de Hitler. Mas também foi um homem marcado pelo vício. Sua relação com a morfina começou muito antes da guerra e nunca terminou completamente. Ao longo de décadas, essa dependência o debilitou fisicamente, minou sua reputação e o transformou em um personagem decadente, afastado do poder que um dia ostentou. A história começou em 1923, quando participou junto com Hitler na tentativa fracassada de golpe de Estado em Munique. Durante a marcha, recebeu um tiro na perna. A ferida foi grave. Levaram-no às escondidas para uma clínica onde lhe administraram morfina para aliviar a dor. O tratamento se prolongou durante semanas. As injeções se converteram em parte de sua rotina diária. Ao sair do hospital, já não era o mesmo. Mancava, havia ganhado peso e precisava das doses para se manter de pé. Durante os anos seguintes, seu estado físico piorou.
Em 1925, os médicos o descreviam como um homem inchado, pálido e com a aparência de um ancião. Suas mudanças de humor se tornaram imprevisíveis. Sofria episódios de violência, delírios e desconexão com a realidade. Em uma ocasião, atacou uma enfermeira por negar-lhe uma injeção. Foi internado em um sanatório na Suécia, onde passou dias em uma cela acolchoada. Saiu com um certificado de sanidade, mas sua recuperação foi parcial. Em 1927, fez sua última tentativa séria de largar a morfina. Conseguiu certa estabilidade e voltou ao ambiente político. Para muitos, parecia ter superado o vício. Em 1928, obteve uma cadeira no Reichstag. Um ano depois, foi eleito presidente do parlamento. Sua imagem pública melhorou. Voltou a aparecer em atos oficiais, bem vestido, com porte de estadista, mas as marcas do passado ainda estavam ali, escondidas. Durante a década de 1930, enquanto o poder nazista crescia, Göring mantinha seu consumo sob controle aparente. No entanto, em 1937, um episódio voltou a acender o alarme. Enquanto estava em uma sauna, recebeu uma chamada urgente de Hitler. No dia seguinte, desenvolveu febre e uma dor de dente aguda. O dentista receitou-lhe um derivado suave de morfina, paracodina. A princípio, parecia uma solução temporária, mas em questão de semanas a dose recomendada já não era suficiente. Começou a tomar até 10 pílulas diárias, quando o normal era uma a cada 8 horas por poucos dias. Seu dentista se recusou a continuar receitando. Göring buscou outras fontes. Para o final desse ano, seu consumo era constante. A dependência voltou, embora desta vez disfarçada de medicação legítima. Ninguém em seu entorno podia ignorá-lo. O chefe da Luftwaffe, o segundo homem do Reich, estava novamente preso. Nos anos seguintes, acumulou reservas pessoais. Quando foi capturado pelos aliados em 1945, levava consigo 2 malas cheias de paracodina. Calculou-se que tinha mais de 20 mil pílulas. Os soldados que o prenderam pensaram que se tratava de um narcotraficante. Não sabiam que estavam diante de um dos homens mais poderosos do regime caído. Os efeitos eram visíveis. Seu físico era grotesco. Havia engordado tanto que seu uniforme devia ser feito sob medida. Caminhava com dificuldade, transpirava em excesso e mal podia se manter ereto em eventos públicos. Seus inimigos o chamavam de o Porco Dourado, em referência à sua gordura e aos uniformes cheios de medalhas. Mas seus aliados também começaram a perder o respeito. Alguns oficiais o viam como um bobo sem controle, um símbolo de decadência rodeado de luxos e pílulas. Durante os julgamentos de Nuremberg, detalhes de sua dependência foram revelados. O próprio Göring admitiu a seu psiquiatra ter usado morfina por anos, embora tentasse minimizar o assunto. Disse que só a consumia para a dor, mas os registros falavam de algo mais profundo. O vício não era ocasional, era parte de sua vida. Os médicos que o avaliaram durante o julgamento notaram sintomas claros: insônia, sudorese, ansiedade, mudanças bruscas de humor. Apesar disso, conseguiu manter certa lucidez durante os interrogatórios. Alguns dizem que sua mente permanecia aguçada. Outros creem que apenas estava acostumado a funcionar sob o efeito dos opioides. Os arquivos encontrados após a guerra mostraram que seu vício havia sido tema de conversa dentro do círculo nazista. Theodor Morell, médico de Hitler, havia advertido sobre seu estado. Outros membros do partido o evitavam. Não confiavam em suas decisões, especialmente quando devia dirigir operações militares. A Luftwaffe, sob seu comando, sofreu derrotas graves. Alguns atribuem esses fracassos à sua falta de disciplina. Outros à deterioração causada pelas drogas. Ainda assim, Göring não perdeu todos os seus privilégios. Continuava sendo o rosto público do Reich. Participava de desfiles, dava discursos e aparecia em noticiários. Mas por trás dessa fachada havia um homem esgotado, sustentado por uma rotina de consumo constante. A paracodina permitia-lhe seguir, mas também o afundava. Durante os anos finais da guerra, sua figura perdeu peso político. Hitler deixou de escutá-lo. Outros líderes, como Himmler e Bormann, ganharam influência. Göring tornou-se irrelevante. Seu poder se desvanecia enquanto seu vício crescia. Passava mais tempo em sua residência de Karinhal do que nos centros de comando. Suas decisões eram vistas como caprichos. Sua reputação como estrategista desmoronou.
Quando os soviéticos se aproximavam de Berlim, Göring tentou tomar o controle do governo. Enviou um telegrama a Hitler, propondo substituí-lo como chefe do Reich. A resposta foi imediata: traição. Hitler ordenou sua prisão. Foi detido por seus próprios camaradas e trasladado a uma vila custodiada. Ali, com suas pílulas à mão, esperou o final. O homem que uma vez liderou a força aérea alemã, que decorou sua mansão com tesouros saqueados e que falava como o imperador, terminou reduzido a um prisioneiro doente. Seu vício não o matou, mas o destruiu politicamente. Durante o julgamento, tentou recuperar algo de dignidade. Vestia impecável, falava com segurança, defendia-se com argumentos. Mas a imagem pública era outra. A de um líder vencido, marcado pelo abuso, debilitado por dentro. Prisioneiros de laboratório. Drogas testadas em campos de concentração. Enquanto a Alemanha desenvolvia novas drogas para manter seu exército ativo, os campos de concentração se converteram em lugares onde essas fórmulas eram testadas. Os prisioneiros eram usados como cobaias em testes que misturavam metanfetaminas, opioides, cocaína e outros compostos experimentais. Não assinavam nada. Não recebiam explicações. Apenas obedeciam ou morriam. Um dos locais-chave foi Sachsenhausen, um campo localizado ao norte de Berlim. Em 1944, os nazistas testaram uma nova droga chamada Denoi. Era uma combinação de 3 substâncias: 5 miligramas de oxicodona, 5 de cocaína e 3 de metanfetamina. O coquetel era administrado em tabletes, e os primeiros a recebê-lo foram prisioneiros debilitados, famintos e doentes. Apesar disso, caminharam mais de 80 quilômetros sem descanso, carregando mochilas de 20 quilos. Não paravam, não sentiam dor, apenas seguiam. Os encarregados do experimento anotaram cada detalhe. Mediram-se tempos, reações, quedas, delírios. Tudo era observado. O objetivo era medir a resistência humana ao limite. Se os resultados fossem promissores, a ideia era distribuir a droga entre unidades especiais do exército. Mas o avanço aliado interrompeu o plano. Não chegaram a produzi-la em massa. Os médicos a cargo dessas testes não eram improvisados. Muitos tinham formação científica, cargos universitários e títulos reconhecidos, mas no campo aplicavam outra lógica, a do regime. Usavam os prisioneiros sem remorsos, viam corpos, não pessoas, e buscavam resultados, não curas. Em alguns casos, os experimentos se repetiam com diferentes doses para observar a deterioração progressiva. Em Dachau, outro campo de concentração, foram feitos testes com metanfetaminas líquidas. Eram injetadas diretamente no braço. Os sujeitos eram obrigados a realizar tarefas físicas extremas: correr, carregar peso, escalar muros ou permanecer de pé por horas. Quando alguém colapsava, anotava-se o tempo. Depois decidia-se se continuava com outra dose ou se descartava o sujeito por falta de utilidade. Também eram testadas combinações com cafeína, estricnina ou adrenalina. As misturas buscavam potencializar os efeitos do Pervitin ou prolongar sua duração. Em alguns casos, tentou-se reduzir os efeitos colaterais com suplementos nutricionais, mas não funcionou. O dano neurológico continuava aparecendo. Foram registradas alucinações, convulsões, perdas de memória e, ocasionalmente, morte súbita. Nos relatórios encontrados após a guerra, os cientistas falavam de respostas interessantes, efeitos úteis ou possibilidades operativas para descrever resultados que, na prática, eram formas de tortura. Não se falava de pacientes, mas de unidades de teste. Não se usavam nomes, apenas números. Não se buscava curar, mas explorar ao máximo a capacidade de cada corpo. O programa tinha um objetivo concreto: criar soldados capazes de combater sem dormir, sem comer e sem sentir medo. Por isso também se experimentava com prisioneiros expostos ao frio, à fome ou à pressão extrema. Eram colocados em câmaras herméticas após terem recebido uma dose para ver se aguentavam mais tempo que outros. Se o faziam, era anotado. Se não, buscava-se um substituto. Um dos grupos envolvidos nesses estudos era a Luftwaffe. Precisavam de pilotos que resistissem a voos longos, combates intensos e missões suicidas. Alguns membros de tripulações de submarinos também foram parte dos testes. Queria-se saber se com certas pílulas podiam operar por mais de 24 horas sem perder o controle. Em vários casos conseguiram, mas o colapso posterior era inevitável.
Os experimentos não se limitavam a adultos. Em Ravensbrück, um campo destinado majoritariamente a mulheres, foram feitos ensaios com prisioneiras jovens. Administravam-se-lhes estimulantes para ver se seus corpos, mais leves e sem treinamento militar, reagiam igualmente. Algumas não resistiram, outras ficaram com sequelas permanentes. Nenhuma recebeu tratamento depois. A maioria dessas testes era realizada em segredo. Nem mesmo outros oficiais do campo sabiam o que ocorria nos barracões designados para a experimentação. Os médicos usavam batas limpas, anotavam em cadernos e mantinham uma linguagem clínica. Mas o que faziam não tinha nada de científico. Era uma indústria de sofrimento com fins militares. O argumento oficial era simples. Em tempos de guerra, tudo era permitido se ajudasse a vencer. Mas a verdade é que muitos desses experimentos nem sequer chegaram a ser aplicados na frente. Ficaram no papel, em relatórios técnicos que hoje servem como prova de crimes. O conhecimento adquirido não foi usado para curar, mas para reforçar um sistema baseado na desumanização total. Nos julgamentos posteriores à guerra, vários médicos tentaram defender-se dizendo que seguiam ordens. Outros afirmaram que buscavam avanços científicos. Alguns, inclusive, asseguraram que os prisioneiros se ofereciam voluntariamente. Mas os testemunhos, os documentos e as autópsias mostraram outra realidade. As drogas eram usadas como armas invisíveis, não apenas para lutar, mas para experimentar até o esgotamento absoluto. Os campos de concentração foram, ao mesmo tempo, prisões, centros de extermínio e laboratórios. As drogas foram uma ferramenta a mais do controle. Não só eram dadas a soldados, também eram testadas em vítimas. O objetivo não era salvar vidas, era estender a guerra dentro do corpo humano. Converter a resistência física em uma prova e a dor em um dado. Missão Suicida, o Esquadrão Leônidas e a metanfetamina. Em 1945, o Terceiro Reich cambaleava. As cidades estavam destruídas, os civis sem refúgio e o fronte militar colapsava por todos os lados. Diante desse panorama, os altos comandos da Luftwaffe buscaram uma solução desesperada. Decidiram copiar os kamikazes japoneses, criar uma unidade de pilotos alemães dispostos a morrer. Nasceu assim o Esquadrão Leônidas, uma força suicida que misturava fanatismo, propaganda e uma dose letal de drogas. Tudo começou quando um jovem coronel propôs usar caças alemães para chocá-los diretamente contra os bombardeiros aliados. A ideia era simples. Se não podiam derrubá-los com disparos, os derrubariam com o corpo dos próprios pilotos. A resistência aérea alemã era fraca e os ataques diários dos B-24 estavam desmoronando as cidades. Nesse contexto, a proposta foi aceita. O nome da unidade tinha um objetivo simbólico: prestar homenagem aos 300 espartanos que morreram nas Termópilas. Assim se formou o Esquadrão Leônidas. A seleção foi rápida, 2.000 homens se ofereceram como voluntários. Desses, apenas 300 foram escolhidos. Todos eram jovens, a maioria sem experiência de combate. Receberam um treinamento acelerado. Em apenas 10 dias, lhes foi ensinado a voar em linha reta, manter altitude e atingir um alvo pela retaguarda. Não havia simulações reais. Não tinham combustível suficiente nem peças de reposição. Os aviões eram velhos, mal mantidos e sem margem de erro. Os comandos sabiam que a vontade não bastava. Era preciso preparar os pilotos mental e fisicamente para uma morte quase certa. Por isso, recorreram a todas as substâncias disponíveis: metanfetamina, cocaína, opiáceos, álcool. O objetivo era suprimir o medo, aumentar a agressividade e bloquear qualquer pensamento de fuga. Antes de subir aos aviões, os pilotos eram submetidos a sessões intensas de condicionamento. Cantavam hinos de combate, mostravam-lhes imagens de ruínas, de crianças mortas, de mulheres enterradas sob escombros. Depois, recebiam as doses. No dia anterior ao primeiro ataque, organizou-se um jantar especial. Um banquete à la carte, com música e discursos patrióticos. Queriam que se sentissem parte de algo grande, que acreditassem em uma missão sagrada, que não pensassem em voltar. A ordem era clara: decolar, ouvir as coordenadas pelo rádio, identificar os bombardeiros e lançar-se sem hesitar. Só se informava o objetivo uma vez no ar, para evitar deserções. Em 7 de abril de 1945, foi o primeiro ataque. 180 caças decolaram para enfrentar uma formação de 13 bombardeiros pesados e 800 caças de escolta.
Cada piloto tinha no rádio uma voz que repetia sem pausa: "Tu não és nada, o povo é tudo." Era uma consigna, mas também uma estratégia de despersonalização. Queriam que os pilotos esquecessem quem eram e agissem como peças intercambiáveis. Em teoria, a tática era simples: posicionar-se atrás do bombardeiro, na altura das 6 horas, e atingir a cauda com a hélice. Assim, o estabilizador seria quebrado e o controle do aparelho inimigo perdido. Outra variante era golpear a asa, ou até mesmo colidir diretamente com a cabine. Os instrutores sabiam que os pilotos tinham uma fração de segundo para impactar. Por isso, as manobras complicadas foram descartadas. Uma vez no ar, alguns começaram a se arrepender. 60 voltaram à base por falhas técnicas ou medo. Outros foram derrubados antes de se aproximarem. Apenas alguns poucos chegaram até os bombardeiros. O primeiro impacto foi protagonizado por Heinrich Henkel. Conseguiu destruir o aparelho líder, saltou a tempo e sobreviveu. Outros não tiveram tanta sorte. As hélices e as asas dos caças se transformaram em lâminas que atravessavam o metal inimigo. Alguns impactos foram tão violentos que desintegraram ambos os aviões. A batalha durou apenas 45 minutos. O saldo foi confuso. Não se conseguiu frear a ofensiva aliada. A maioria dos pilotos morreu sem alcançar seu alvo. Mas, para a propaganda nazista, foi suficiente. Foram difundidas imagens, nomes, frases patrióticas. Foram apresentados como heróis. O sacrifício se tornou argumento de última hora para levantar a moral. Em privado, no entanto, os comandantes reconheceram que o resultado havia sido um fracasso. Não se organizou outra operação igual. Os arquivos mostram que as drogas não foram um complemento, foram essenciais. Sem elas, a missão não teria sido possível. Os depoimentos de quem sobreviveu relatam estados de euforia, desconexão emocional, ausência total de medo. Um descreveu como voava cantando, com um sorriso, sentindo que o céu o chamava. Outro disse que seu corpo não tremia, mas que sua mente estava apagada. O Esquadrão Leônidas foi uma mostra de até onde podia chegar um regime em sua fase final. Usar jovens sem experiência, dopá-los e enviá-los para a morte sem garantias de sucesso. A tecnologia já não importava. As estratégias falhavam. Só restava o corpo humano como arma. E para isso precisavam alterar a consciência. Não se tratava de heroísmo, mas de química. Embora muitos dos pilotos morreram sem saber se cumpriram seu objetivo, seus nomes foram gravados nos muros dos últimos refúgios nazistas. Para alguns, foram mártires. Para outros, vítimas de uma maquinaria que não hesitou em sacrificar sua própria juventude em nome de uma guerra perdida. A dopagem do poder, drogas nas SS e na hierarquia nazista. No imaginário nazista, a disciplina era uma virtude essencial. Os líderes falavam de pureza, ordem e controle absoluto sobre corpo e mente. Mas na prática, muitos dos homens mais poderosos do Terceiro Reich consumiam drogas com regularidade. Não se tratava de simples estimulantes. Era uma cultura onde as substâncias químicas eram vistas como ferramentas de rendimento, poder ou evasão. A contradição entre o discurso oficial e os hábitos privados marcou toda a elite do regime. As SS, concebidas como uma ordem de elite, não eram alheias a essas práticas. Embora sua ideologia proibisse a fraqueza e promovesse a força física, o consumo de substâncias estava mais estendido do que se reconhecia. O pervitin circulava abertamente entre suas fileiras. Era administrado antes de operações de alto risco, interrogatórios prolongados ou jornadas sem descanso. Alguns oficiais levavam suas próprias doses, repartidas em frascos pequenos, como parte de seu equipamento pessoal. O caso mais conhecido foi o de Heinrich Himmler. Como chefe das SS, dirigia campos de concentração, operações de extermínio e missões especiais. Tinha uma rotina estrita, mas também era um consumidor habitual de suplementos químicos. Usava tônicos reforçados, xaropes com estimulantes e preparados farmacêuticos receitados por médicos do partido. Embora evitasse as injeções, preferia cápsulas que lhe permitissem seguir sem pausa. Em suas agendas pessoais, há registros de mais de 15 preparados distintos usados apenas em um trimestre. Alguns oficiais de campo também incorporaram o uso de cocaína em gotas nasais. Aplicavam-se antes de interrogatórios ou combates corpo a corpo. A droga lhes produzia um estado de alerta exagerado que confundiam com clareza mental.
Em certas unidades das SS, era comum que os comandantes compartilhassem esses preparados com seus homens, como parte de uma rotina operacional. Ninguém o discutia, ninguém o anotava, mas todos o sabiam. Em reuniões oficiais, as bebidas oferecidas em ocasiões incluíam estimulantes dissolvidos. O álcool também estava presente, embora em doses menores. Era usado para relaxar tensões depois de decisões difíceis. Os discursos ideológicos sobre sobriedade ficavam suspensos na intimidade dos gabinetes. Nessas salas, entre retratos e mapas, combinavam-se drogas e poder como se fossem parte da mesma cerimônia. Um dos casos menos documentados, mas relevantes, foi o de Ernst Kaltenbrunner. Como chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, coordenava prisões em massa, deportações e assassinatos sistemáticos. Durante suas horas de trabalho, consumia preparados que incluíam alcaloides vegetais para se manter ativo. Alguns testemunhas mencionaram que em seus momentos de maior euforia falava sem pausa, dava ordens contraditórias e depois ficava olhando em silêncio por vários minutos. Não era coincidência. A maioria desses homens era consciente do que tomava. Não eram vítimas. Eram usuários habituais. Em alguns casos, inclusive tinham médicos pessoais que lhes ajustavam as doses segundo a carga de trabalho ou as emoções. Theodor Morell, o médico de Hitler, foi consultado em mais de uma ocasião por outros hierarcas, embora poucos aceitassem ser atendidos por ele devido à sua higiene duvidosa. Preferiam contratar especialistas privados que lhes oferecessem combinações discretas, longe do conhecimento do resto do partido. Os arquivos médicos encontrados após a guerra mostraram que o consumo de drogas entre a elite do Reich não foi incidental, era estrutural. Alguns usavam derivados do ópio para acalmar dores, outros tomavam pílulas para dormir, e muitos combinavam estimulantes com tranquilizantes para manter um equilíbrio artificial. Tratava-se de viver sob pressão constante, tomar decisões brutais e manter uma imagem de domínio absoluto. As substâncias ajudavam a sustentar esse teatro. Nos altos escalões das SS, o consumo também era funcional. Durante as deportações em massa, por exemplo, havia oficiais que tomavam tranquilizantes para não perder o controle. Nos interrogatórios, outros recorriam a pílulas para manter a energia durante longas horas. Inclusive nas execuções, registraram-se casos de álcool ou metanfetamina usada pelo pessoal, como forma de evitar o colapso nervoso. Os testemunhos posteriores revelaram que alguns justificavam seu comportamento dizendo que agiam sob os efeitos das substâncias, mas isso não impediu que dessem ordens nem que executassem planos. As drogas não eram uma desculpa, eram um recurso a mais, uma extensão do uniforme, um complemento do poder. Nas festas privadas de certos hierarcas, como as organizadas em Karinhal por Hermann Göring, serviam-se preparados que incluíam estimulantes suaves. Os convidados bebiam, riam e comentavam operações recentes como se fossem simples manobras técnicas. Nesse ambiente, a distância entre o crime e a banalidade se tornava difusa. As drogas ajudavam a manter esse estado de desapego. A contradição era evidente. Enquanto a propaganda falava de juventude saudável, corpos fortes e mentes claras, os líderes se sustentavam com substâncias que alteravam tudo isso. O culto ao corpo convivia com a dependência química. A imagem do soldado invencível era construída com pílulas. A figura do comandante sereno era mantida com tônicos e cápsulas. Nenhum desses homens foi obrigado a consumir. Fizeram-no por conveniência, porque lhes permitia render mais, aguentar mais ou simplesmente evitar pensar. A guerra não era travada apenas com armas. Também era sustentada com frascos, seringas e receitas. A elite nazista não foi alheia ao consumo. Foi parte ativa dessa cultura química. O fim drogado, caos químico no ocaso do Terceiro Reich. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. As cidades eram escombros, as frentes retrocediam e os altos comandos já não acreditavam em uma vitória. Mas havia algo que continuava funcionando: o suprimento de drogas. Enquanto tudo desmoronava, a dependência química de soldados, oficiais e líderes se intensificou. As substâncias já não eram um complemento. Tornaram-se necessárias para continuar respirando. Nos hospitais de campanha, os médicos militares aplicavam morfina e metanfetamina sem controle. Não havia protocolos. As feridas eram tratadas com analgésicos potentes e os turnos prolongados eram combatidos com Pervitin.
Havia soldados que passavam mais de 4 dias sem dormir, operando maquinaria ou disparando de trincheiras geladas. A prioridade não era curá-los, era mantê-los ativos o maior tempo possível, antes que o inimigo chegasse. O fronte oriental se tornou um campo de prova involuntário. Os soldados alemães combatiam sem descanso, recebiam comprimidos e seringas diretamente no campo de batalha. As divisões médicas, ao não contar com suprimentos adequados, usavam qualquer droga disponível. Em muitos casos, não havia opção. O frio, a fome e o terror paralisavam os homens. As pílulas eram a única forma de seguir em frente. Em Berlim, os altos comandos também aumentavam suas doses. Hitler seguia sob o tratamento de Morel, recebendo injeções diárias. Os registros mostram que em abril de 1945 aplicavam-lhe estimulantes, calmantes, hormônios e barbitúricos sem interrupção. As gravações desse mês o mostram tremelicante, curvado e ausente. Ainda assim, continuava tomando decisões. Theodor Morel anotava cada medicamento. Não suspendia nenhum composto, mesmo que os efeitos se sobrepusessem. Tentava-se evitar qualquer sintoma de abstinência. Se Hitler passasse mais de 6 horas sem injeções, apareciam sudorese, dor de cabeça, desorientação. Morel sabia disso. Por isso levava consigo uma maleta com mais de 40 frascos distintos, preparados para administrá-los sem pausa. Göring, por sua vez, havia acumulado mais de 20.000 pílulas de paracodina. Quando foi capturado, os soldados aliados pensaram que era um traficante. Não sabiam que estavam diante do segundo homem mais poderoso do Reich. Seu aspecto era grotesco, obeso, suado e quase sem capacidade para caminhar. Havia consumido opioides por anos e nas últimas semanas duplicou as doses. Não por dor física, por ansiedade. Em outras regiões do Reich, os generais ordenavam a distribuição de estimulantes a tropas inteiras antes das batalhas. Os relatórios de abril falavam de casos em que os soldados lutavam com uma energia descontrolada, não seguiam ordens, disparavam sem mirar, gritavam sem sentido e depois colapsavam na lama. O efeito das drogas havia superado a intenção original. Já não melhoravam o desempenho, apenas prolongavam a queda. Nas escolas de cadetes, os jovens eram dopados antes de serem enviados para defender posições impossíveis. Alguns tinham apenas 15 anos. Recebiam uma arma, uma braçadeira com a cruz gamada e uma dose de Pervitin. Prometia-se-lhes que seriam heróis. A maioria não durava mais de uma jornada, mas nos comunicados oficiais eram chamados de defensores do Reich. O uso de substâncias não se limitava ao campo de batalha. Nos escritórios de propaganda, nos bunkers e até nas fábricas, consumiam-se preparados para resistir à pressão. Alguns técnicos de rádio tomavam cafeína líquida combinada com metilfenidato. Os operadores de defesa antiaérea usavam benzodiazepínicos para acalmar os nervos. Não existia um controle central. Cada unidade improvisava segundo sua necessidade e seu estoque. O mercado negro floresceu. Alguns oficiais trocavam suas rações por comprimidos. Outros roubavam diretamente dos armazéns. As seringas eram compartilhadas. Injetavam-se em corredores, trincheiras, porões. Não importava o protocolo sanitário, só importava resistir por mais algumas horas. Em alguns batalhões, os soldados já não conseguiam distinguir entre o efeito da droga e o cansaço real. As consequências eram visíveis: surtos psicóticos, alucinações, agressividade extrema. Registraram-se casos de soldados que disparavam em seus próprios companheiros, convencidos de que eram espiões. Outros se recusavam a se abrigar e corriam em direção ao fogo inimigo, rindo. Alguns dormiam com a arma na mão e não acordavam. Morriam por falha cardíaca, por overdose ou por esgotamento irreversível. Os médicos da retaguarda tentavam conter a situação, mas já não podiam fazer muito. Não havia recursos, não havia tempo, não havia autoridade clara. Em alguns hospitais improvisados, os médicos distribuíam morfina diretamente nos lábios dos feridos. Era a única coisa que tinham, a única coisa que acalmava o medo, mesmo que por alguns minutos. As últimas semanas do Reich foram uma combinação de destruição física, colapso moral e descontrole químico. O consumo de drogas deixou de ser uma ferramenta estratégica. Tornou-se uma rotina desesperada. Ninguém esperava vencer. Apenas se buscava sobreviver até o dia seguinte. As substâncias não eram usadas para avançar. Eram usadas para não se render.
No bunker de Berlim, enquanto as bombas caíam e as tropas soviéticas avançavam, os líderes continuavam sob tratamento. Hitler não parou de receber injeções até 29 de abril. Nesse dia, Morel foi expulso do bunker. O ditador assinou seu testamento político e se trancou. No dia seguinte, suicidou-se. Foi o fim de seu regime e também do experimento farmacológico mais grandioso da guerra. Depois da rendição, os aliados encontraram armazéns com milhões de pílulas sem distribuir. Também descobriram documentos com fórmulas de novas drogas, testes em humanos e registros de distribuição. O que começou como uma medida pontual para melhorar o desempenho militar, terminou sendo uma rede de dependência institucional que marcou uma geração completa. Resíduos químicos, o que sobrou do programa de drogas. Quando o Terceiro Reich colapsou em maio de 1945, os aliados encontraram algo mais que ruínas, armas e documentos. Descobriram uma rede de produção e aplicação de drogas em larga escala. Não se tratava apenas do Pervitin ou dos opioides. Havia listas de fórmulas, combinações, ensaios clínicos não autorizados e restos de programas de experimentação em campos de concentração. Esse achado gerou um paradoxo: condenar os crimes, mas ao mesmo tempo aprender com os resultados. Um dos primeiros a se interessar por esse legado foi o exército estadunidense. Através da Operação Paperclip, cientistas alemães que haviam trabalhado em laboratórios do regime nazista foram trasladados para os Estados Unidos. Embora muitos deles estivessem vinculados a experimentos em humanos, seus conhecimentos sobre drogas, resistência física e manipulação química do corpo humano foram considerados valiosos para fins militares. Entre os documentos recuperados, havia estudos detalhados sobre o uso combinado de metanfetaminas, cocaína e oxicodona. Essas fórmulas haviam sido testadas em soldados, prisioneiros e pilotos. Alguns relatórios incluíam dados sobre tolerância, efeitos colaterais, tempo de reação e rendimento físico. Apesar de sua origem, essas investigações influenciaram o desenvolvimento posterior de estimulantes usados por militares durante a Guerra Fria. Na Europa, os países ocupados também encontraram rastros do experimento nazista com drogas. Na França e na Bélgica, foram apreendidos carregamentos de Pervitin. Na Noruega, foram documentados casos de soldados que continuaram a consumi-lo meses depois da rendição. Não sabiam que era uma droga ilegal. Para eles, era mais uma ajuda do uniforme. Durante os julgamentos de Nuremberg, o tema das drogas não foi central. Mencionou-se o uso de substâncias, mas não foi tratado como crime autônomo. No entanto, os testemunhos de alguns médicos e oficiais deixaram claro que o uso de drogas foi uma política estatal, não uma iniciativa individual. Era parte da estratégia de guerra. Nos anos seguintes, a indústria farmacêutica internacional revisou vários dos compostos criados na Alemanha. A metanfetamina, por exemplo, foi reclassificada e restringida. Em alguns países, foi usada sob prescrição médica para tratar transtornos de atenção ou como supressor do apetite. Mas em quase todos os casos, reconheceu-se seu alto potencial aditivo. A oxicodona também continuou seu caminho. Foi sintetizada pela primeira vez na Alemanha em 1916, mas durante a guerra foi um dos ingredientes dos coquetéis nazistas para soldados. A partir de 1945, foi utilizada em tratamentos contra a dor em veteranos de guerra. Décadas mais tarde, tornou-se o centro de uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, devido ao abuso massivo e à dependência que gerava. O que foi desenvolvido como medicina terminou sendo uma droga devastadora. Outro dos legados menos visíveis foi a normalização do uso de substâncias para fins de controle. O Terceiro Reich não promoveu o consumo recreativo, mas sim o uso funcional. As drogas eram aplicadas para trabalhar mais, combater sem medo, dormir menos, interrogar com maior intensidade ou ignorar a dor. Essa lógica, trasladada para contextos diferentes, serviu de modelo para certos experimentos militares e programas de rendimento humano em outras potências. Na União Soviética, por exemplo, durante os anos 50, foram testadas substâncias derivadas do Pervitin em cosmonautas e soldados. Nos Estados Unidos, foram desenvolvidos programas como o MK-Ultra, onde se experimentou com drogas para modificar o comportamento. Embora nem sempre fosse mencionado, o antecedente nazista estava presente como referência técnica. Na Alemanha, o processo de desintoxicação foi lento. Durante os anos 50, ainda se encontravam restos de Pervitin em kits de primeiros socorros rurais.
Algumas gerações cresceram com a ideia de que certas pílulas eram parte da vida cotidiana. Houve campanhas de informação, mudanças legislativas e uma tentativa de apagar esse passado. Mas os efeitos sociais de quase uma década de consumo institucional não desapareceram facilmente. Os historiadores médicos começaram a estudar esses temas apenas a partir dos anos 80. Foi então que surgiram trabalhos que documentavam o uso massivo de drogas no Terceiro Reich. Antes disso, o tema havia sido marginal. A imagem do soldado nazista era associada ao fanatismo e à disciplina, não à farmacodependência. Mas os arquivos diziam outra coisa. O livro Blitzed, do jornalista alemão Norman Ohler, foi um dos primeiros a reunir toda essa informação de forma acessível. Mostrou como as substâncias estavam no centro do aparato militar, não nas margens, como as decisões estratégicas eram tomadas sob o efeito de compostos químicos, e como os principais líderes do regime dependiam de medicamentos para se manterem funcionais. Outra contribuição foi o estudo das farmacêuticas que trabalharam com o regime. Empresas como a Temmler não desapareceram após a guerra. Algumas se fundiram, outras mudaram de nome, mas continuaram operando. Os documentos sobre seu papel na produção e distribuição de drogas foram ignorados durante décadas. Só nos últimos anos começaram a ser revisados. O caso de Theodor Morell também foi revisado pela medicina moderna. Embora seus métodos tenham sido desacreditados, seu arquivo serviu para entender como eram aplicadas múltiplas combinações de drogas sem supervisão. Muitos de seus preparados incluíam elementos que hoje seriam considerados perigosos, como barbitúricos, estimulantes combinados e extratos hormonais não testados. No entanto, sua influência na forma de tratar o poder não foi menor. Hoje, o legado tóxico do Terceiro Reich não está apenas nos crimes visíveis, mas também nas pegadas químicas que deixou. A relação entre drogas e poder, entre ciência e obediência, entre rendimento e dependência, foi explorada como nunca antes. Não para melhorar a vida, mas para sustentar uma guerra.